E aí, tudo bom? A gente tá aqui nessa ponte que ela é muito famosa dos doramas, das novelas coreanas, por causa daquela imagem ali na frente daquela torre colorida, que é a Namsan Tower. Já fizeram várias novelas aqui, inclusive uma bem famosinha chamada Itaewon Class. Não sou dorameiro, mas isso aí que me falaram, só tô replicando mesmo. E teve uma situação muito engraçada que aconteceu esses dias. Eu peguei o último trem pra casa e eu tava bem cansado. E era mais ou menos 1 hora de viagem. Acabou de eu ter dormido no trem e ter parado numa estação depois da minha estação que eu tinha que descer. Aí eu tive que pegar o táxi. Nisso que eu peguei o táxi, né, meio ainda com sono, tirei o celular do bolso pra ver se alguém falou comigo, né. E eu vejo um monte de mensagens, principalmente de amigos coreanos. E nisso eu vou ver, aí o pessoal falando: ah, você viu o que tá acontecendo? Você viu o que tá acontecendo? Você precisa fazer um vídeo sobre isso e tal. Eu fui ver e eu não acreditei na hora, né? O pessoal tava escrevendo, tipo, a Coreia entrou em lei marcial. Eu não acreditei, aí eu fui no site da CNN, que é um site, assim, quando é notícia internacional que eu busco ver notícias. E nisso, realmente, o presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial. Bom, para quem não sabe o que é lei marcial é simplesmente você dar todo o poder para o Estado. Então, geralmente acontece em tempos de guerra. Por quê? Tempos de guerra, meio que o governo não pode muito ligar para os direitos e deveres dos cidadãos. Então acontece o quê? O Estado, para supostamente proteger a vida das pessoas, ele vai tomar qualquer medida, né, arbitrariamente, como censurar propaganda, censurar a TV, censurar qualquer um, prisões arbitrárias, né. É uma medida de emergência, né? Geralmente só acontece em tempos de guerra. E na hora eu me assustei assim e fui pesquisar mais, né? Eu pensei, pô, a Coreia do Norte deve ter feito alguma ameaça, deve ter algo eminente ali, né, acontecendo. E não, simplesmente ninguém entendeu, porque era 10h30 da noite, o presidente não tinha falado nada, não tinha esboçado nada que isso iria acontecer. 10h30 da noite ele foi na TV, né, e falou em todos os canais que ia tomar essa medida, porque ele não deixou muito bem claro, né? Ele só falou que tinha inimigos, possivelmente da Coreia do Norte, que estava impactando o governo e que ele iria tomar essa medida até que os problemas democráticos, né? Na verdade ele falou que estava ameaçando a democracia do país até ser esclarecido. Aí, pô, o pessoal já foi, na hora assim, o pessoal já foi pra rua. Só que decretar lei marcial na Coreia é um pouco diferente do que você decretar em qualquer outro lugar do mundo. Principalmente os coreanos mais velhos aí, que há mais ou menos 40 anos atrás, em 1980, teve uma lei marcial, onde teve muita censura, foi mais ou menos um ano e meio, né, que a população ficava oprimida pelo governo. Então, assim, pros mais velhos, isso é uma coisa muito banal, né? Assim, pros mais novos, talvez que não passaram por isso, eles iriam meio que não aceitar, mas não pegar tão firme em ser contra. E o pessoal foi pra rua, foi protestar na hora, né? Cercaram o parlamento, o exército cercou o parlamento e pessoas também cercaram o parlamento. Por quê? O presidente, ele decretou lei marcial 10h30 da noite, porque não iria dar tempo para os parlamentares, né, que teriam o poder de revogar essa lei, né, não iria dar tempo para eles se levantarem ou verem e ir para o parlamento votar contra essa lei. Então foi muito metódico, foi muito planejado do presidente, né? Mas a população cercou o parlamento, os parlamentares estavam vindo para ir para a Assembleia, para votar contra isso, né? Porque foi do nada, não teve aviso, ninguém sabia, né?
o exército não queria deixar os parlamentares entrarem e a população ajudando os parlamentares a pularem um portão. Então foi um monte de parlamentar pulando os portões para entrar na Assembleia e conseguir votar, né? Teve até uma hora que teve um opositor fazendo live, se eu não me engano, no Tico Teco, mostrando ele indo revoltado, ele sozinho, sem equipe, sem nada, revoltado, falando: ah, que presidente é esse? Do nada isso, né? E aí entrou uma quantidade ali de parlamentares, o exército tentou invadir o parlamento, né? Só que criaram barricadas, a própria população ajudou a criar barricadas dentro do parlamento e conseguiram votar a tempo, né? E, se eu não me engano, foram 190 pessoas, 190 parlamentares lá votando, a maioria votou contra, acho que foi, se eu não me engano, quase unânime, votaram para derrubar a lei marcial. Mesmo derrubada a lei marcial, ainda o presidente ele precisaria reconhecer a votação, e não deu outra, ele reconheceu, né, porque foi televisionado, teve muita gente ali vendo, ele iria perceber que ia ser todo mundo contra ele, já tinha muita gente contra ele, o parlamento inteiro, né? Aí se ele continuasse no poder, ele teria que continuar à força. Mas sabe o que é engraçado? Eu tava vendo as imagens do exército cercando o parlamento e a população pegando no rifle dos soldados, sem medo nenhum de levar tiro. Os soldados apontando o rifle para mulheres, assim, e a população sem medo nenhum. Isso já dá para ver que é uma população ali que sabe o que representa uma lei marcial. E talvez por ser pessoas mais velhas, deixa eu limpar a câmera aqui, elas sabem o que isso significa, né? A censura, dar esse poder todo para o governo. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender o que veio a fazer ele decretar lei marcial. Desde que ele assumiu o cargo, ele foi um presidente muito impopular, tanto porque quando estava tendo as eleições, ele ganhou por poucos porcentos ali do oponente dele, e ele já tinha muita oposição já contra ele, nunca foram muito com a cara dele pelas medidas, pelas propostas que ele tinha. Então, no parlamento, a maioria é oposição, então sempre que ele tentava aprovar uma lei, né, e o parlamento de birra bloqueava. Ele bloqueava, não passava lei nenhuma. Então ele sempre foi ali um presidente sem muitos poderes. Tudo que ele queria passar não deixava. O parlamento tinha a maioria dos votos, né? Então ele se sentiu com os braços presos em relação a isso. Além de essa impopularidade, ela aumentou ainda mais quando aconteceu o incidente aqui de Itaewon, onde a gente está andando aqui. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, sobre o incidente do Halloween de Itaewon, que morreu quase 200 pessoas numa rua aqui embaixo. O povo estava comemorando o Halloween, né? Não tinha muita gente, não tinha controle de tráfego, lotou e alguma coisa assustou as pessoas ali, acharam, aqui tem um Class, acharam que foi algum famoso que apareceu, né? E o povo entrou em desespero e teve um incidente igual a Boate Kiss aí no Brasil, onde o pessoal, muitos adolescentes morreram pisoteados aqui, nesse lugar que a gente está andando, né? Na verdade, numa rua ali embaixo. Eu tenho um vídeo mostrando, falando sobre isso, é uma coisa bem triste. E a população achou que, tanto antes quanto depois, tanto antes porque não tinha controle de tráfego aí no lugar, não tinha policiamento, quanto depois que aconteceu o incidente, que os adolescentes morreram, achou que o governo não assumiu a culpa, achou que o governo ele não tomou medidas, né? Não foi incisivo na reação deles, do governo, né? Em relação às vítimas, e isso aumentou ainda mais a impopularidade, né? Que ele já não tinha
que ele tem, né, de presidente com mão amarrada, além de casos aí da esposa dele de corrupção, que chega a ser até engraçado, né? Tem um caso que ela é acusada pela oposição de receber propina, porque algumas lojas de marca deram bolsas para ela, se eu não me engano, tem uma da Dior que deu uma bolsa de 3 mil e poucos dólares para ela, sendo que funcionário público, tem uma lei na Coreia, funcionário público só pode aceitar presentes de até, no máximo, 600 dólares, né? Isso daí é para evitar a corrupção e tal, e chega a ser engraçado que no Brasil isso não tem uma lei sobre isso, ou será que tem? De você não poder aceitar coisas de marca ou ter um valor muito específico. Aí depois teve umas coisas mais engraçadas ainda. Um amigo meu estava indo do Brasil para a Coreia do Sul e ele chegou na Coreia do Sul e não sabia que o país entrou em lei marcial e saiu, porque foram 6 horas apenas, né, que decretaram até a derrubada da lei marcial. Ele chegou lá, ele começou a ver as notícias, os parentes, né, dele perguntando o que estava acontecendo e tal. E a moral da história é que estão chamando o presidente atual de palhaço, porque ele pôs uma lei marcial de forma ilegal, né, para tentar censurar a mídia, censurar os protestos que viriam, né? Ele cercou o parlamento para não votarem contra. O horário que ele proclamou a lei marcial também foi muito meticuloso ali, né? E até mesmo pessoas que eram aliados do presidente estão contra. O pessoal do próprio gabinete dele já pediu demissão, já entregou carta de demissão. A população e a oposição estão protocolando um pedido de impeachment, então possivelmente ele vai ser retirado, vai ter uma troca aí de poder pelas coisas que ele fez, que foi prematuro, né? Ele deveria também pensar no lado econômico do país, porque a Coreia está sofrendo um boom economicamente, é muito mais avançado que o Japão, e sempre que eu falo isso o povo me dá hate, mas a Coreia está muito mais avançada economicamente do que o Japão. O Japão parece que está parado no tempo. IDH e salário mínimo da Coreia do Sul é maior do que o Japão, né? São países totalmente diferentes ali, mas se a gente for pegar por número, a Coreia está na frente do Japão. E isso também, o cara, eu acho que ele não pensou muito no lado das empresas, né? Por exemplo, quando teve essa lei marcial, muito das pessoas foram no X, no Twitter, pensando que o show, né, os K-popeiros ficaram puto da vida, achando que os shows das bandas favoritas deles, mesmo no exterior, seria cancelado. Então eu acho que foi um ato um pouco egoísta ali, né? Um ato meio desesperado dele ser um presidente com mãos amarradas, ser um presidente impopular. E eu acho que foi um ato assim meio que extremo até, né? Infelizmente a política é um jogo de xadrez. Você não pode jogar só pro seu lado, você vai ter que jogar pro outro também. Você vai ter que não agradar só os seus parceiros, mas vai ter que agradar os outros. Então é um jogo, é um teatrinho. Infelizmente é um teatrinho que, se você não se suja, você não consegue chegar até o topo. Isso vale não só para o Brasil, quanto também para os outros países. Você vai ter que sempre estar beneficiando o teu lado, o lado da população, protegendo, obviamente, os interesses da população, o que foi claramente que o cara não fez, né? E também a oposição, todo mundo tem que sair feliz. Então, assim, é um jogo sujo, mas se você quiser ficar ali, você tem que jogar ele.